Esse podcast hoje eu vou dedicar à minha afilhada, porque foi um dos temas que ela pediu para eu fazer. E eu gosto muito também, que é sobre a pressão. A pressão do nosso dia a dia. Então eu trouxe aqui esse tema que eu acho que vai ajudar muita gente, inclusive ela. Um beijo, Duda. Que eu vou dizer hoje para vocês aqui sobre a nossa pressão? A gente já começa com a pressão desde quando o quê? Desde quando a gente entra na escola, que a gente tem que passar de ano, que não é uma pressão, né? Mas é uma obrigação. Mas quando a gente sai da escola, e que faculdade você vai escolher? E aí você já tá a pressão de saiu da escola, já tem que escolher a faculdade. Acho que hoje já tá isso muito mudado, porque hoje as pessoas estão tendo mais oportunidades, né, de terem mais tempo. Tem pais que estão deixando mais esse tempo para escolher, mas na minha época não tinha esse tempo, tinha que escolher. É que eu já sabia que sempre eu queria, já sabia sempre o que eu queria fazer, que era psicologia, né? Então para mim não foi tão difícil essa escolha. Mas, e aí a gente tem a pressão de quando a gente casa, não, quando a gente namora, quando vai casar. Quando casa, quando vai ter filho. Quando ter o primeiro, quando vai ter o segundo. E assim vai. A pressão é pro resto da vida. E no trabalho nem se fale a pressão que nós temos. E é a pressão do trabalho que eu quero falar com vocês hoje. Eu escutei o Joel J dizendo num podcast que é uma honra a gente ter pressão. É uma honra. Sabe por quê? Porque quando você está num lugar que as pessoas estão te pressionando, é porque elas sabem, que nem ele disse, é uma laranja que dá suco. Então, quando você está sendo pressionado, é porque você é capaz. Ninguém pressiona alguém que não é capaz. Então, quando a gente tem essa pressão, a gente é capaz. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente aprende muito com a pressão, né? Assim, a gente aprende a se virar, a ter mais inteligência emocional, né? A gente sai da nossa zona de conforto, porque é muito confortável a gente estar ali trabalhando, fazendo como se fosse um operacional, todo dia a mesma coisa ali, tá. Um dia sai do esquema e tem profissões que são pressão. Não tem nem rotina de tanta pressão, que é a área comercial, por exemplo. Ela é uma área totalmente de pressão, né? Então, como que a gente lida com essa pressão, né? Que é o que eu quero trazer hoje aqui para vocês. A pressão, ela traz pra gente sentimentos, às vezes, não tão bons. Por exemplo, a ansiedade, o medo de não entregar. E como que a gente arruma isso, né? Primeiro, vou bater na tecla sempre, o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele te traz uma autoconfiança para você lidar com a pressão. Porque quando você tem uma autoconfiança, você sabe que naquilo que você está sendo pressionado, você vai entregar. Você vai entregar. E você também, dentro do autoconhecimento, você sabe quando você está sendo pressionado e que você não vai conseguir entregar sozinho. E você levanta a mão e fala, preciso de ajuda? Isso é muito importante, porque nessa hora da pressão bombando na sua porta, você tem que fazer um exame de consciência e você pensar, eu não consigo isso sozinho, eu preciso de ajuda. Então, é muito difícil porque as pessoas ficam com medo de levantar essa mão e pedir ajuda e o chefe achar que ela não é capaz. Só que, peraí, você tem que ter o exame de consciência e falar, eu realmente não consigo entregar isso? Porque eu, Fabiana, quando eu trabalhava no mundo corporativo, que eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu amava trabalhar sob pressão. Nossa, porque a hora que eu entregava, era era uma satisfação daquilo eu entreguei com pressão. Eu amava, ainda mais que meu trabalho era um trabalho meio operacional também, né? Porque era aquilo, entra a vaga, acha candidato, entrevista, manda. Só que tinha que ter, né, o sexto sentido ali, o feeling do comportamento, não é, porque o técnico nem sempre eu sabia checar se a pessoa conhecia, enfim. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma pressão que eu sofri no trabalho.
eu trabalhava numa consultoria de mídia digital, Predicta. Quem aqui está assistindo e foi da Predicta sabe do que eu estou falando. Foi uma empresa incrível que eu trabalhei. E eles conseguiram a operação, né? A operação lá de mídia do Terra, do portal Terra, a Operação América Latina. E eu tinha isso em 2008. E eu tinha que contratar, eu não lembro se era 15 ou se era 20 pessoas em 2 semanas. Em 2 semanas eu tinha que achar as pessoas, entrevistar, elas serem aprovadas para começar já na 3ª semana. Então eu tive 2 semanas para achar 15 pessoas com inglês. Espanhol era desejável, se tivesse espanhol melhor ainda. E a experiência que eles deixaram para trás, a experiência, porque em 2008 não tinha muita gente que conhecia do digital. Então, tendo inglês, tendo boa vontade, vamos que vamos. E eu fiz sozinha todo o processo. Na época não tinha LinkedIn não, gente. LinkedIn, mandar mensaginha no e-mail não. Era um site Cato, que era um site de currículos, onde você entrava, checava o currículo, ligava para o candidato, marcava a entrevista. Ele ia até lá, fazia entrevista comigo, depois tinha que ver uma agenda do gestor para fazer uma agenda com o gestor e para ver se ele estava aprovado ou não. E aí tinha, né, as desistências no meio do caminho. Enfim, deu tudo certo. Em 2 semanas, tinham 15 pessoas contratadas para começar na segunda-feira da 3ª semana. Tudo alinhado. Aquilo, para mim, a hora que eu olhei aquela sala de integração com todo mundo ali, e hoje essas pessoas ainda estão, muitas delas, quase a maioria delas, estão super bem. Super bem. Então, assim, que honra, que honra. Tinha um menino que foi entrevistado, ele vendia balança na farmácia. Hoje, ele está super bem, num cargo super legal na área do digital. Então, vocês estão entendendo, assim, ó, como é delicioso, como foi delicioso esse resultado para mim? Eu consegui, eu entreguei sozinha. Eu até ganhei um jantar lá num restaurante super chique do ex-dono da Predicta, como recompensa, porque foi muito legal. Então, o que eu aprendi com isso? Primeiro, eu sabia que eu sabia fazer aquilo, porque recrutamento e seleção foi uma coisa que eu fiz durante mais de 20 anos. Então, eu sabia que eu ia conseguir entregar, me dedicando, me esforçando, não saía nem para almoçar, não tinha nem tempo para respirar, mas eu sabia que eu ia entregar. Eu não levantei a mão e falei, eu preciso de um assistente para me ajudar. Não, daqui que eu faço, eu entrego. Então, a pressão traz isso, né? O resultado, aquele resultado maravilhoso que você entrega quando alguém te espreme. Mas a gente tem que ficar de olho para ver se a gente não está sendo espremida 24 horas, o tempo todo, onde a gente começa a desenvolver síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? Começa a desenvolver medos absurdos, sonha, pesadelo, não dorme mais, enfim. Quando está no extremo também não é legal. E aí ou você muda de empresa, né? E mais do que nunca, vá buscar uma ajuda psicológica, que é importante, né? Então, a pergunta que eu faço para você que está sendo pressionado e assim, primeiro, se você está sendo muito pressionado e está tendo crises de ansiedade, você tem que se cuidar, se tratar. Porque se a sua área for uma área que sempre é pressão, então você sempre vai ter isso. Então, você tem que ter o controle emocional, né? E uma pergunta que eu quero te fazer. O quanto você quis estar hoje onde você está para ser pressionado? Então, se você era antigamente um carguinho ali, pequenininho, tal, onde não tinha muita pressão, hoje você com uma responsabilidade, com pressão nas costas, o quanto você quis chegar aí? Então, se faça essa pergunta quando você estiver pensando em reclamar ou pensando em falar, meu Deus, eu não aguento mais tanta pressão. Pensa viver sem pressão. Que vida monótona. Que zona de conforto que não sai nunca. Você não tem aprendizados. Então, assim, tenha a humildade de pedir quando precise e agradeça por ter pressão, porque é bom.
E aí, algumas coisas aqui pra gente finalizar é autoconfiança, porque quando você tem autoconfiança, você fica mais seguro que você entrega aquilo e tá tudo certo. Organização, porque, por exemplo, se eu não tivesse organização, como que seria? Se eu não tivesse organização ali planilhado, os candidatos que eu entrevistei na época lá, os que desistiram a segunda opção para próximos processos, enfim. Então, qualquer coisa que me perguntassem ali, estava tudo ali, super organizado no processo. O controle emocional, que eu não fiquei surtando para achar candidato, eu falei, não, tá aqui, vamos respirar, vamos fazer, vamos entregar. E eu sou ser humano, eu erro também. Obviamente, não todas as contratações deram certo. Culpa 100% minha? Não. Mas eu deixei passar alguma coisa, o gestor deixou passar outra, e tem coisas que a gente não consegue saber numa entrevista mesmo, não tem como. Mas teve erro que, ok, eu assumo o meu erro, a minha responsabilidade, e vamos embora. Vamos para as cabeças, né? Que nem falava antigamente. E é isso. Então, você que está vivendo aí na pressão, pressão é crescimento e é mostrando o quanto você é capaz. Quando você estiver no auge da pressão ali, pensa no resultado, no que você vai entregar e naquela recompensa. É igual ir na academia. A gente vai na academia, vai na preguiça, mas depois que termina não é uma delícia, não fica uma sensação deliciosa de que a gente foi? É assim a vida na pressão. Beijo, até a próxima.